Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui na loja Bursingame. Neste momento do estudo, eu quis trazer uma palestra bem legal que eu fiz, sobre os elementos e os seus domínios. Muito conteúdo que tem aqui nessa palestra foi tirado de um livro que se chama O Grimório do Aprendiz de Feiticeiro, tá? Do Oberon Zerhaverhart. Eu espero muito estar falando o nome dele certo, né? E aí, é uma palestra legal, espero que todos aproveitem. E vamos então dar início pela introdução. Os 4 elementos são base de toda a vida e sendo parte do universo para um ensinamento essencial de Aristóteles e dos mistérios pitagóricos da antiga Grécia. E esse sistema se destacou nas magias de todos os sistemas ocidentais, vindo do Oriente Médio, passando pelo Egito, Grécia, Roma, o Hermetismo, a alquimia e chegando ao ocultismo, bruxaria e feitiçaria modernas. É o modelo conceitual mais usado no mundo e é também a base do sistema mágico de sistemas mágicos como o tarô, a astrologia e os círculos mágicos. Colocado de maneira simples, os 4 elementos imbuído com tudo no universo com a essência não física do divino, que chamamos de espírito. Assim como cada pessoa é uma manifestação única do divino, assim também é cada rocha, cada árvore, cada montanha, cada rio. Assim, o espírito é considerado o 5º elemento e distingue os seres vivos dos objetos inanimados. Tudo no universo é composto de matéria, energia ou alguma combinação das duas. Continuando, a importância dos conceitos dos elementos na magia está nas correspondências, analogias, de cada um com suas coisas. Alquimistas e magos medievais atribuíram associações elementais a várias pedras preciosas e minerais, corpos celestes, direções e estações, espécies de plantas e animais, formas geométricas, as partes externas e internas do corpo e traços de personalidade humana. Dá para usar para muitas coisas, né? Tem conexão com muitas coisas variadas. Em cada um de nós, eles representam a existência física, que é a terra, a compaixão e emoção, que é a água, o intelecto e comunicação, que é o ar, e transformação e criatividade, que é o fogo. Todas essas associações foram organizadas em tabelas e correspondências ao longo dos milênios. Nos trabalhos de magia, muitos magos, bruxos e feiticeiros convocam as forças sutis dos elementos e seus espíritos guardiões, os elementais. Consagramos nossos instrumentos e objetos ritualísticos e quando o círculo mágico é lançado, cada elemento ou seu símbolo é colocado nas direções correspondentes. Isso não é uma obrigação, mas muitos de nós fazemos isso. E seus espíritos guardiões são invocados. Desenvolvemos vários trabalhos espirituais com os elementos dentro da bruxaria, por honra e gratidão à natureza e seus seres e forças milenares. Os elementais são seres espirituais que personificam cada um dos 4 elementos. Algumas pessoas se referem a todos os espíritos da natureza como elementais. Todavia, falando de maneira apropriada, os elementais são especialmente associados aos elementos que eles fazem parte, em particular.
Mas é certo que existem muitas espécies dependendo dos lugares, das culturas e das visões de povos, né? Vamos aqui falar de alguns, somente os mais famosos. Embora alguns magos acreditem nas manifestações literais dos elementais descritos a seguir, outros acreditam que essas descrições são apenas um modo como os elementais se manifestam no olho de nossa mente, quando interagimos com eles enquanto estamos em estados profundos de transe ou meditação. O ponto principal aqui é que o espírito está em todos os lugares, e os espíritos em rochas e montanhas, por exemplo, têm caráter e qualidades diferentes dos espíritos dos rios e dos oceanos, por exemplo. Eu vou falar aqui dos mais famosos, né? Que todo mundo ali que tem um flerte com a bruxaria, que conhece um pouco, sabe, né? Deles são os mais propagados, mas com certeza, por respeito, eu digo muito que é válido pesquisar mais a fundo, porque existe uma infinidade de espécies realmente assim de elementais da natureza, tá? É impossível quase colocar todos, né? Mas é legal, por respeito, por honra, a gente tá sempre estudando, porque todos eles existem em algum estado, né, do espiritual. Então é bom a gente estar se conectando. Elementais da terra, gnomos. Geralmente são representados como pequenos homens calçando grandes botas, com barbas longas e usando chapéus longos e pontudos, parecidos exatamente com aquelas estátuas de anões de jardim. Gnomos femininos são chamados de gnomídeos. A imaginação popular costuma confundir os gnomos com duendes, que são totalmente diferentes. Os gnomos vivem em túneis debaixo da terra e as cavernas. São os guardiões das pedras preciosas, dos minerais e de outros tesouros escondidos na terra. A palavra gnomo deriva do grego genomos, habitante da terra. O rei dos gnomos é Gop, e por isso seus súditos também são chamados de goblins. Olha que interessante. Tudo isso eu tirei daquele livro, tá? Que eu falei no começo. Elementais da água, ondinas. Elas se parecem muito com nossas imagens populares de sereias, graciosas e belas, com rabos de peixe e dedos como teias. Vivem nos cursos de água, oceanos, rios, córregos, cachoeiras, lagos, lagoas, nascentes e fontes. Diferentemente das sereias, no entanto, as ondinas podem assumir forma líquida ou não. Elas podem emergir das águas envoltas em névoa, mas não podem sobreviver fora dela por muito tempo, pois essas criaturas não apenas vivem na água, elas são feitas de água, especialmente de ondas que respingam. O termo ondina vem do latim onda. A regente das ondinas é Nexa. Elementais do ar, silfos. São pequenas e delicadas criaturas voadoras, com frequência confundidas com as fadas. Os silfos voam com os ventos, reúnem as nuvens e dão forma a flocos de neve.
Os silfos femininos são chamados de sílfides. Sílfe é o termo grego para borboleta, e os silfos podem, com frequência, camuflar-se entre grupos de insetos voadores. Geralmente representam-se as asas dos silfos como transparentes, como as asas das libélulas. O líder dos silfos é Paralda. O líder dos silfos é Paralda. Elementais do fogo, salamandras. São a mesma coisa que os pequenos anfíbios coloridos, que na verdade recebem esses nomes por causa dos elementais e não o contrário, porque os anfíbios são algumas vezes vistos saindo de troncos queimados em que hibernam durante o inverno, mas com frequência representados de maneira semelhante. As salamandras elementais são dragões lagartos incandescentes que vivem nas chamas. São também os tipos de elementais vistos com mais facilidade quando você olha fixamente para o centro de uma fogueira. Assim como o próprio fogo, as salamandras são muito perigosas. O nome vem da palavra grega salambe, lareira. As salamandras são regidas por um dragão espírito magnificente chamado de Jin. Agora, gente, a gente vai falar sobre os elementos mesmo em si, né? E também a energia deles para trabalho mágico, tá? Vamos lá? O elemento terra. A terra sólida é a fundação sobre a qual tudo em nosso mundo é construído. Com produtos da evolução da vida no planeta Terra, nós somos literalmente os filhos da Terra. Muitas culturas antigas viam a Terra, que dava vida debaixo de seus pés, como uma deusa, a quem os gregos chamaram de Gaia. A terra que nos dá o nosso alimento é a carne e os ossos de nossos corpos, e os ossos da terra viva são as rochas que estão sobre nossos pés. Como foram formados, passaram por mudanças, cresceram e se transmutaram durante 4,3 bilhões de anos de acúmulo de energia e poder. Assim como as 3 principais camadas do tecido do nosso corpo, endoderme, mesoderme e ectoderme, as pedras também se apresentam em 3 tipos principais: ígneo, sedimentado e metamórfico. Há muito tempo, os cristais são considerados mágicos na natureza. E os magos, desde os xamãs brasileiros, os curandeiros aborígenes da Austrália, até o Dr. John Dee, o mago da corte da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, os usaram como uma parte importante de seu conjunto de magia. Diferentes tipos de cristais são usados para coisas diferentes. Na magia e também no espírito do ser humano, o elemento terra é o elemento da materialidade. É no mundo manifestado das sensações. Do trabalho, da família, do dinheiro, do corpo e de tudo o que pode ser tocado e experimentado por meio dos 5 sentidos. É a matéria em si, e é o transformar. O elemento água. Toda a água é uma água,
contínua e indivisível. Ela nos sustenta e nos une. Ela é um meio universal, um solvente universal e um condutor elétrico universal. Assim, a água compartilhada é vida compartilhada. Ela é o único ingrediente essencial que torna a vida possível, bem como aquele que une toda a vida, pois a água é indivisível. Todos Todos de volta à água não terá mudado. A água não terá mudado. O ciclo de água da terra leva a água em vapor para o céu através da evaporação, envia-na de volta para a terra como chuva, flui para os oceanos como rios e volta para o céu por meio de interminável e grande rio redondo. No processo, a água passa pelos corpos de todas as criaturas vivas. Nossos corpos são 80% água e o plasma de nosso sangue é quimicamente contido às águas antigas do ventre oceânico no qual a vida começou. Além do mais, a propriedade que a água tem, condutividade elétrica, a torna um meio de nossas consciências bioenergéticos. Toma o meio de nossa consciência bioenergética. Na magia e na alma do ser humano é o elemento das emoções, da intuição, dos sonhos, de tudo o que não pode ser explicado e sim sentido. Traz sensibilidade e a capacidade de estabelecer relações e conexões profundas uns com os outros. É tudo aquilo o que está abaixo da superfície, a profundeza do ser. O elemento ar. Em nosso estudo, passamos do elemento mais denso, que é o material, a terra, para o mais gasoso e permeável, o ar, que pode ser o elemento mais difícil de se distinguir, simplesmente por causa de sua qualidade de invisibilidade. Temos uma atitude mistificada em relação a ele, que é insubstancial e indigno de confiança. Podemos até cometer o erro de pensar que ele é menos poderoso dos 4 elementos, porque parece não ter materialidade. Mas o ar é aquele ao qual nós somos mais imediata e vitalmente dependentes. Podemos sobreviver por mais de 1 mês sem comida e vários dias sem água. A temperatura do corpo pode cair por horas antes que a vida seja ameaçada, mas podemos viver apenas por alguns minutos sem ar. A vida em nosso planeta depende do processo de oxigenação. É impossível considerar nosso relacionamento com o ar sem pensar em nossa respiração. A absorção do oxigênio e a liberação de superprodutos tóxicos nos processos de vida. Na magia e no ser humano, o ar é o elemento da mente e do pensamento, da curiosidade e do mundo abstrato, da criatividade, da filosofia, da comunicação e expressão. Representa a busca pelo conhecimento e do entendimento sobre a natureza da vida. O elemento fogo. O fogo sempre causou uma fascinação em nós.
desde que nossos ancestrais controlaram o seu uso, dando o primeiro passo para se tornarem humanos. O fogo não significava apenas calor e luz, mas também a diferença entre a vida e a morte. O fogo desempenha um papel especial no relacionamento entre o homem e os outros mundos, entre a realidade interior e exterior. Eu penso muito aqui nos homens das cavernas, né? E dos contos espirituais, as trocas entre os xamãs, né? Entre a realidade elemental da natureza, mas também é a ponte natural entre os mundos, ligando o natural e o supernatural, o sagrado e o mundano. No nosso mundo moderno, o fogo está em todos os lugares. Ele dirige nossos carros, dá-nos as eletricidade e propele nossos aviões. É o princípio central ativo em nosso mundo de combustão e incandescência. A luz, diretamente relacionada ao fogo, está se tornando cada vez mais a base da nossa rede de comunicação na tecnologia. Na simbologia mágica, o fogo significa movimento, ação, liberação de energia e transformação. Acredita-se que ele fica preso na madeira. Por isso, árvores, varinhas ou gravetos representam o seu potencial. Isso aqui, para mim, deu um start muito grande, o porquê que o naipe de paus, né, é madeiras e é o naipe do fogo, né, do espírito e do fogo. Eu achei isso super interessante. O poder do fogo é de queimar, consumir, radiar calor e luz. Na magia e no ser humano, o fogo é o elemento da força, do poder interior, da coragem e da transformação. Sua energia é quente, intensa, brilhante e rápida, como as chamas. Alegria e paixão de viver, impulsividade e iniciativa são características deste elemento. Então, gente, nós nessa palestra grandiosa passamos pelos mistérios dos elementos e o ponto de vista aqui do autor, né, sobre a ligação da natureza, mas também a ligação energética, espiritual que existe dos elementos conosco, né, com a nossa realidade, com a nossa percepção do mundo, tá? Eu espero que tenha aguçado a curiosidade de vocês, é uma leve introdução, né? Fica aí em aberto para mais aprofundamento e pesquisa de vocês, tá bom? Então tá. Tchau, tchau, até a próxima!